acredita mesmo que todo o dinheiro do mundo passa pelos bancos? Que governos sabem de tudo o que é movimentado no sistema financeiro? E se eu te dissesse que existe um sistema paralelo, invisível, utilizado há séculos e que até hoje movimenta bilhões de dólares todos os anos e fora do radar das autoridades, sem deixar rastros e sem passar por bancos? O nome desse sistema é o Hawala, um sistema antigo, baseado apenas na confiança e extremamente eficiente para quem quer transferir dinheiro sem ser visto. É utilizado por imigrantes, pequenos comerciantes e também pelas elites globais, políticos corruptos e até grupos que operam nas sombras. Nesse vídeo você vai entender como o Hawala funciona, quem usa esse sistema e por que ele representa um dos maiores buracos negros do sistema financeiro mundial. Então se ajeita aí, porque o que você vai descobrir agora não aparece na TV. O Hawala pode parecer um nome exótico ou coisa de filme de espionagem, mas a verdade é que esse sistema existe há séculos e ainda hoje movimenta bilhões de dólares em todo o mundo e fora do radar dos bancos e governos. O Hawala é essencialmente um sistema informal de transferência de dinheiro. Ele não utiliza bancos e nem precisa de internet e nem de fronteiras físicas. E sabe o que é mais surpreendente? O dinheiro sequer precisa sair do país. A base desse sistema? Confiança. Confiança entre pessoas chamadas Hawaladars, que atuam como intermediários financeiros, que são geralmente donos de pequenos negócios locais. Vamos entender mais ou menos como que isso funciona. Imagina o seguinte: um homem em Londres quer enviar 10 mil dólares para sua família em Mumbai, na Índia. E aí, em vez dele utilizar um banco que cobraria taxas e exigiria documentos e ainda assim levaria dias, ele procura um Hawaladar local. Aí ele entrega o valor em espécie e juntos eles combinam uma contrassenha secreta. Algo simples como, por exemplo, Estrela do Norte. E aí esse Hawaladar contata o seu parceiro em Mumbai e diz o seguinte: quando alguém chegar e disser Estrela do Norte, entrega para ele os 10 mil dólares convertidos em rúpias. E aí a família chega ao destino e informa essa senha. E aí pronto, o dinheiro é entregue na moeda local sem que nenhum dólar tenha cruzado as fronteiras. E é aqui que está o ponto-chave. Não tem contrato e nem recibo, nenhum registro formal ou digital. A operação é feita com base apenas na confiança entre os intermediários. Mais tarde, os Hawaladars podem compensar essa dívida entre si, usando outros clientes, produtos, serviços ou até transferências cruzadas em diferentes países. É como ter um sistema financeiro paralelo que opera com eficiência e invisibilidade impressionante. E isso pode parecer arcaico, mas a realidade é outra. Para milhões de pessoas, especialmente imigrantes e pequenos comerciantes, o Hawala é mais confiável do que bancos. E mais que isso, o sistema também atrai políticos, elites econômicas e até redes criminosas, por conta do anonimato absoluto que ele proporciona. Então, resumindo, o remetente entrega um valor a um Hawaladar local, aí uma contrassenha definida, enviado para o parceiro de destino, o destinatário informa essa contrassenha e recebe o valor da moeda local. Simples assim, sem banco, sem rastro e sem burocracia. No próximo bloco, a gente vai se aprofundar no uso do Hawala pelas elites globais. Por que esse sistema é tão usado para evasão fiscal, corrupção política e financiamento de redes paralelas de poder? Mas antes de seguir, já deixe seu like, comenta se você já tinha ouvido falar do Hawala e se inscreve aqui no canal Lente Cripto para continuar essa jornada pelos bastidores do sistema financeiro oculto.
Agora vamos mergulhar em como que as elites globais utilizam esse mecanismo para fins como evasão fiscal, corrupção política e lavagem de dinheiro. Por que será que as elites escolhem o Hawala? Bem, o Hawala ele oferece vantagens que tornam atraente para indivíduos e entidades que desejam movimentar grandes somas de dinheiro de forma discreta. Ela oferece anonimato absoluto. As transações não deixam registros formais, dificultando o rastreamento por autoridades fiscais e reguladoras. Evasão de impostos. Ao transferir fundos sem passar por canais bancários convencionais, é possível ocultar rendimentos e patrimônios, evitando tributações. Facilidade em operações ilícitas. A ausência de documentação formal facilita a movimentação de recursos provenientes de atividades ilegais, como corrupção e tráfico. Diversos escândalos internacionais revelaram o uso de Hawala por figuras proeminentes. De acordo com a Panama Papers, em 2016, uma investigação jornalística expôs como líderes mundiais e empresários utilizaram empresas offshore para ocultar fortunas e evadir impostos. E embora o foco tenha sido paraísos fiscais tradicionais, muitos desses esquemas operavam de forma semelhante ao Hawala e priorizavam o sigilo e a ausência de registros formais. No Brasil, a Operação Lava Jato apontou que políticos e empresários usavam sistemas paralelos de transferência de dinheiro para movimentar recursos ilícitos, evitando o sistema bancário formal e dificultando a rastreabilidade dos valores. Com a crescente interconexão dos mercados financeiros, o Hawala se adaptou e continua sendo uma ferramenta eficaz para a elite global, pois permite flexibilidade transnacional, permitindo transferências rápidas entre países com diferentes sistemas regulatórios e sem a necessidade de conversão cambial formal. Indivíduos em países sob sanções internacionais podem usar o Hawala para contornar algumas restrições financeiras impostas por organismos internacionais. As características que tornam o Hawala atraente para a elite global também representam desafios significativos para as autoridades. A ausência de registros formais impede a detecção e o rastreamento de transações suspeitas. Em muitas comunidades, o Hawala é uma prática tradicional e socialmente aceita, dificultando iniciativas de repressão ou substituição por sistemas formais. O Hawala frequentemente se entrelaça com outras atividades ilegais, como a evasão de divisas e a lavagem de dinheiro, ampliando o escopo dos desafios enfrentados pelas autoridades. O uso da Hawala pela elite global evidencia as complexidades e as lacunas existentes nos sistemas financeiros internacionais. Enquanto oferece uma alternativa eficiente para transferências de dinheiro, sua opacidade e falta de regulamentação o tornam uma ferramenta poderosa para aqueles que buscam ocultar riquezas e evitar responsabilidades fiscais. E compreender essas dinâmicas é essencial para promover maior transparência e justiça no cenário econômico mundial. Nos capítulos anteriores, nós exploramos o funcionamento do Hawala e como que ele é utilizado por elites globais para movimentar recursos de forma discreta. Agora nós vamos nos aprofundar nas conexões entre o Hawala e os esquemas de lavagem de dinheiro, analisando casos específicos e as implicações para a economia global. O Hawala, devido à sua natureza informal e à ausência de registros formais, torna-se um mecanismo atrativo para a lavagem de dinheiro.
criminosos aproveitam-se dessas características para disfarçar a origem ilícita de fundos, integrando ao sistema financeiro legítimo. A lavagem de dinheiro por meio do hawala geralmente ocorre em 3 etapas. Começa com a colocação, onde fundos ilícitos são inseridos no sistema hawala através de depósitos em dinheiro com hawaladars. Depois parte para a ocultação. Os hawaladars transferem os valores entre si sem registros formais, dificultando o rastreamento dessas transações. E depois nós temos a integração. Os fundos limpos são retirados do destino e podem ser investidos em ativos legítimos, como imóveis ou negócios. Diversas operações policiais ao redor do mundo identificaram o uso da hawala em esquemas de lavagem de dinheiro. Uma das mais conhecidas foi a Operação Banestado. No Brasil, revelou-se um esquema de evasão de divisas utilizando sistemas paralelos de remessa, semelhantes à hawala, para enviar bilhões de dólares para o exterior. Na Operação Lava Jato, investigou-se a movimentação de recursos ilícitos por meio de sistemas informais, evidenciando a utilização de mecanismos semelhantes ao hawala para ocultar a origem dos fundos. As características do hawala apresentam desafios significativos para as autoridades responsáveis pela prevenção à lavagem de dinheiro. A falta de transparência e a ausência de registros formais impede o monitoramento eficaz das transações. A confiança mútua entre hawaladars substitui a necessidade de documentação, dificultando a identificação dos envolvidos. O alcance global do hawala complica a coordenação entre diferentes jurisdições para combater práticas ilícitas. O uso da hawala para lavagem de dinheiro destaca as vulnerabilidades dos sistemas financeiros informais e a necessidade de estratégias eficazes de combate a práticas ilícitas. Embora o hawala desempenhe um papel importante em muitas comunidades para transferências legítimas, sua potencial exploração por criminosos exige atenção e ação coordenada das autoridades globais. Nos capítulos anteriores, nós exploramos o funcionamento do hawala, seu uso pela elite global e suas conexões com a lavagem de dinheiro. Agora nós vamos analisar como que esse sistema pode representar um risco à segurança internacional ao possibilitar o financiamento de atividades ilícitas e desestabilizadoras. Devido à sua natureza discreta e à ausência de registros formais, o hawala pode ser explorado para financiar atividades que ameaçam a estabilidade global. A falta de transparência facilita a movimentação de recursos sem o conhecimento das autoridades, permitindo que grupos clandestinos sustentem suas operações. Em investigações internacionais, revelaram o uso do hawala para financiar operações que comprometem a segurança global. Uma delas foi a Operação Green Quest. Após eventos críticos no início dos anos 2000, autoridades dos Estados Unidos identificaram o uso do hawala para movimentar fundos destinados a atividades ilícitas, resultando no fechamento de várias redes e na prisão de intermediários envolvidos. O próximo caso é o caso do Al-Barakah. Em 2001, os Estados Unidos congelaram os ativos da Al-Barakah, uma empresa somali de remessas, sob a suspeita de canalizar fundos para atividades ilegais. E embora posteriormente algumas acusações tenham sido retiradas, o caso destacou a vulnerabilidade do hawala a abusos. As características do hawala apresentam desafios significativos para as autoridades responsáveis
pela segurança internacional. A ausência de registro formal impede o rastreamento eficaz dessas transações. Embora o Hawala seja um sistema legítimo e vital para muitas comunidades ao redor do mundo, sua exploração por grupos envolvidos em atividades ilícitas representa um risco significativo à segurança internacional. A compreensão dessas dinâmicas é essencial para desenvolver estratégias eficazes que equilibrem a preservação dos aspectos positivos do Hawala com a necessidade de proteger a estabilidade global. Chegamos ao final dessa jornada pelo mundo do Hawala, o sistema de transferências invisível que opera fora do alcance dos bancos, dos governos e da maioria das pessoas. Mas agora você já sabe o que muitos não sabem e o que muitos não querem que você saiba. Resumindo tudo, começamos entendendo o que era o Hawala, que é um sistema antigo, mas ainda extremamente ativo, baseado apenas em confiança entre intermediários, os chamados Hawaladars, sem bancos, sem rastros e sem burocracia. Nesse vídeo nós vimos também como que as elites globais utilizam esse sistema para driblar impostos, esconder fortunas e movimentar dinheiro com total anonimato. E enquanto a classe média é vigiada por cada transação digital, há bilhões circulando no escuro. Nós também entramos nos bastidores da lavagem de dinheiro. Descobrimos como o Hawala serve como uma engrenagem para camuflar origens ilícitas, lavando dinheiro com uma eficiência que os bancos jamais alcançariam e sem deixar pegadas. E falamos ainda os riscos à segurança internacional. Ao operar completamente fora do radar, o Hawala também pode sustentar redes de poder paralelas e fragilizar instituições, além de desafiar a capacidade de monitoramento global. Vivemos em um mundo onde o controle financeiro ele é seletivo, onde tecnologias como o blockchain, que oferecem transparência radical, são tratadas com desconfiança, enquanto sistemas como o Hawala, invisíveis, analógicos e incontroláveis, seguem sendo utilizados pelos mesmos que controlam os sistemas formais. O problema nunca foi o dinheiro. O problema sempre foi quem controla o fluxo e quem fica fora dele. E se esse conteúdo abriu a sua mente, compartilhe esse vídeo com alguém que ainda acredita que tudo passa pelos bancos. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui eu pretendo continuar mostrando o outro lado da economia que nunca aparece na TV. E você? Vai continuar apenas usando o sistema ou vai começar a entender como ele realmente funciona? Nos vemos no próximo vídeo.